Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos começando mais um episódio, desta vez entrevistando um rapaz que é poeta, jornalista de formação, publicou recentemente um livro pela editora Corpo Acesso, Noites de Outono, que a gente vai comentar daqui a pouco. Seu nome é José Vitor Gomes. Conte aqui, José, para os nossos internautas, nossos telespectadores, quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui, José. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Meu nome é José e eu tenho 21 anos só, por incrível que pareça, por mais que eu tenha um livro publicado já. A Copa Acesso me ajudou a desengavetar esse sonho. Eu estou no meu último ano de jornalismo, eu estou no último semestre, eu estou terminando agora meu TCC. E eu estou aí nessa busca, é uma incessante busca, né? Essa coisa de literatura e também do jornalismo. Mas eu tenho orgulho de falar que eu tô indo no caminho certo, assim. Eu também sou, nas horas vagas, né? Eu também tento fazer alguma coisinha aqui de artesanato, eu também faço outra coisa ali, me aventurando não só na poesia, mas também na prosa, mas também uma crônica e outros gêneros de literatura mesmo. Ok. José Vitor, você mora onde? Você estudou onde? O que você fez da vida nesses seus 21 anos de idade? Eu moro em Diadema e ultimamente, que nem eu disse, eu estou me formando pela Universidade Metodista de São Paulo, na UMESP. Eu comecei em 2022 o curso de jornalismo e depois de muita garra agora eu estou terminando em 2025. Na UMESP você termina agora em 2025, mas você já trabalha na área? Já trabalho. Agora eu estou com um projeto individual, né, que é a Vitrine Cultural, uma assessoria de imprensa, que ajuda os escritores locais também do Grande ABC. O meu foco ultimamente tem sido em Diadema, mas eu quero ampliar para Santo André, São Bernardo e São Caetano. E eu já trabalhei em duas empresas também, uma que foi a 9 Giga, eu era estagiário de redação, e depois eu trabalhei na Prefeitura de Diadema como estagiário de jornalismo. Aí acabou meu período de estágio, e eu estou continuando agora nessa empreitada no mercado de trabalho mesmo, para começar a me inserir como assessor de imprensa já, que é uma área que eu gosto bastante. Perfeito. José Vitor, vamos falar um pouco do seu livro Noites de Outono. O que os leitores encontram nesse livro? É um pouco até nostálgico eu ver esse livro, porque eu escrevi ele quando eu tinha 17 anos, foi nessa época, foi em 2021. É até nostálgico olhar assim, e com isso eu me lembro tudo que eu escrevi, passando por esse momento que eu escrevi esse livro. O que vocês podem encontrar aqui é basicamente o diário de um adolescente tentando se encontrar no mundo. Que nem eu disse, eu tinha 17 anos nessa época, quando eu lancei escrever enquanto eu tinha entre uns 15 e uns 17. Então vocês podem encontrar de tudo, aqueles momentos felizes, tipo, eu amo ser jovem, aqueles momentos tristes de, tipo, nossa, eu tô terminando o ensino médio, o que eu posso ver aqui, tipo, no mundo, sabe? Tipo, eu sou muito novo para ser jogado no mundo e eu não sei se as coisas vão ficar bem. Vocês podem encontrar absolutamente de tudo, até mesmo uma homenagem que eu escrevi para minha cachorrinha que faleceu ano passado, a Pluta. Tem uma homenagem para uma amiga minha que eu não falo há muitos anos também, já faz uns 4 anos que eu não falo com ela. Eu escrevi sobre ela nesse livro, por isso que eu digo que é um diário. Parece que você abre assim e fala assim, nossa, o José realmente queria escrever tudo, assim, que ele passou, ele escreveu tudo de uma forma poética e bonita também. Tudo bem. Eu tenho observado, José, que normalmente a maioria das pessoas, quando pega um livro, ela vai direto na contracapa. Uhum. Então, me permita ler a contracapa do seu livro, que isso dá uma ideia do que tem aqui dentro. Sim. Então, Noites de Outono sempre representou a união dos sentimentos conturbados, contraditórios, raivosos e amorosos que, durante os últimos 7 meses, estive em contato. É uma união poética do fim da adolescência. Passando por longas noites acordado,
por relacionamentos bonitos, tristes e trágicos, por ruas sem saída, por penhascos, por fases boas e ruins, por foras e por decepções, percebi que dizer adeus é mais difícil do que eu pensava. Nunca é fácil virar as costas àquelas noites que você ficou acordado, planejando um futuro, aos encontros escondidos, às promessas infinitas e às memórias que, para sempre, ficarão vivas e nítidas na sua cabeça. Com isso dito, termino dizendo que, nesse livro, eu vou te levar a uma viagem espacial e temporal. Desses momentos que, por um impulso ou por um simples ato de desespero, peguei a caneta e comecei a escrever. Então, você quer me acompanhar? Então, você quer acompanhar o José Vitor nessa viagem? Procure Noites de Outono. É isso? É isso. Acho que a contracapa representou muito bem o que eu estava sentindo naquele momento, que eu falei, até me deixa um pouco nostálgico pegar e ver o trabalho que a gente fez junto, sabe? Tudo, a obra. O livro está lá em casa guardado, mas já faz um tempinho que eu não olho e ver ele aqui em cima da mesa me deixa um pouco emocionado. José, você passou por um dilema que a maioria dos escritores independentes passa, que é você publica um livro numa editora pequena, como a editora Corpus, que não tem nenhum esquema de distribuição do seu livro, e você se vê com uma caixa de livros na mão, tendo que vender. Como é que você fez para vender o seu livro? Eu sei que a edição está esgotada. Está esgotada. Esgotou uns 2 anos, inclusive. Em primeiro lugar, eu tentei vender para as pessoas próximas, né, para os meus amigos, anunciei nas minhas redes, foi aí que muita gente começou a me seguir, algumas pessoas compraram, mas o impulso mesmo, que foi quando vendeu, foi tipo 90% da primeira tiragem vendeu, foi num evento que o meu pai, o vereador Josa, fez na Câmara Municipal. Vocês participaram também, ele me ajudou a organizar tudo, a gente pegou e fez um esquema de 1 mês, a gente conseguiu distribuir convites para todo mundo, e todo mundo foi lá e comprou, foram umas 80, 90 pessoas. O resto eu não vou negar que foi difícil, que nem a gente estava conversando. O problema de você ser um escritor independente, ou um escritor pequeno que você não tem a divulgação, e às vezes as editoras, isso não é culpa delas, mas as editoras, as cooperativas não tem como arcar com tudo isso. Então a gente que vai atrás, e foi muito complicado. Muito complicado. Eu fui conhecendo outras pessoas, eu fui vendendo, eu fui entrando em contato com livrarias que muitas fecharam as portas para mim, outras abriram. Eu também fui participando de saraus, inclusive com a Simone Oliveira, que ela lançou aqui também o livro pela Copa 7. E foi nessa, foi indo atrás, foi literalmente uma luta aí. Eu passei de 2021 a 2022, assim, 2 anos lutando muito para conseguir vender. Eu consegui, mas é complicado. Sem essa rede de apoio é complicado, mas deu tudo certo e vendeu. Pelo menos as pessoas que compraram, eu espero que elas tenham tido essa porta de entrada, sabe? Para mim, do meu mundo e de quem eu sou, que esse livro representa muito bem também. Então, esse livro, esse teu trabalho para vender o Noites de Outono, te levou a essa experiência que você está vivendo no momento, que é de ajudar outros autores, editoras pequenas, a colocarem seus livros no mercado. Como é que o trabalho... Fala um pouco sobre o trabalho que você está fazendo hoje, que você tem ajudado as pessoas a divulgarem suas obras. Sim. Eu comecei agora, entre agosto e setembro, a vitrine cultural, e eu peguei justamente, eu criei essa assessoria da perspectiva do seguinte: além de eu ser um autor independente, eu sei como é difícil, eu também vejo as dores que as cooperativas e que as editoras têm de compartilhar, muitas vezes por falta de incentivo mesmo, às vezes por falta de recursos. Então eu criei essa assessoria de imprensa com valores populares, com valores acessíveis, né, não muito caros também, que é para ajudar a divulgar os autores inicialmente de Diadema, e estou expandindo para o Grande ABC.
Eu tenho 7 clientes já, entre 7 e 8 clientes eu tenho ali, eu estou muito feliz. E o que acontece? Eu faço releases, os releases são textos jornalísticos e eu envio para os canais de comunicação. Eu tenho alguns contatos, né? Eu, inclusive, essa semana eu fechei para um cliente meu aparecer numa rádio semana que vem, na segunda-feira. E é muito legal, assim, porque além de assessorar fazendo o trabalho dele, fazendo o trabalho de distribuição, indo acompanhar a divulgação, os lançamentos, você também descobre que, tipo, todo mundo, no fundo, quer ser reconhecido de alguma forma. Todo mundo tem pessoas que lançam o livro como uma meta pessoal. Tem pessoas que lançam o livro também como uma realização pessoal, mas também para mais pessoas descobrirem. É aí que entra a minha curadoria, né, a vitrine cultural, que é para divulgar cada vez mais para as pessoas. E o que acontece? Você divulga o livro indiretamente, você divulga a editora, indiretamente você divulga o autor. Cada vez mais as pessoas vão comprando, e se você fizer um lançamento, pode, por exemplo, em vez de só as pessoas próximas, ou aquelas pessoas que nem eu, que passou o mês que nem louco distribuindo convites, pode aparecer pessoas que você não conhece que se interessaram pela sua obra também. Isso é muito bom, é uma realização que eu acho que todo escritor devia ter. Ok, a vitrine cultural, como é que os autores encontram você nas redes sociais? Como é que você está... Como é que você é localizável aí? Qual é o endereço? O endereço, por enquanto a gente tem um Instagram só, eu vou criar um LinkedIn próprio, mas o Instagram assessoria, vitrine cultural. E pelo e-mail também, que é imprensa, vitrinecultural@gmail.com. O número de telefone é meu número pessoal, e tem o número da vitrine também, mas eu não sei ele de cor no momento. Mas para você encontrar lá, porque é nas minhas redes que eu coloco onde meus clientes estão aparecendo, os textos que saíram, os depoimentos deles, absolutamente tudo. Eu acho que é melhor vocês me acharem no Instagram primeiro. Pelo menos eu vejo assim, que aí você tem uma porta de entrada. Tem o meu portfólio pessoal e o portfólio da vitrine lá também já. É vitrine... É assessoria vitrine cultural. Assessoria vitrine cultural. Assessoria vitrine cultural, ela divulga só escritores ou ela divulga outros tipos de arte? Outros espetáculos, enfim? Eu estou expandindo. Eu tive uma cliente que eu fui cobrir, ela foi fazer em Diadema uma exposição de quadros. Ela é deficiente auditiva. E eu fui cobrir o evento dela, que teve uma palestra, e depois a gente foi encaminhado para essa exposição dela, a Fabiola Oliveira, que ela tinha mais de 30 quadros assim expostos. Então essa foi a minha primeira cliente fora do ramo de escrita, das artes visuais também. Mas eu estou querendo expandir principalmente para o teatro. O teatro é minha paixão também, e eu acho que eu ficaria muito feliz também se eu conseguisse cobrir alguma peça, mesmo que seja uma peça local, de alguma companhia local. É assim que você começa, e eu me sentiria assim. Mas o primeiro que fugiu dessa curva foi a Fabiola, como eu disse. Ok. Então, artistas em geral aqui da região que precisarem divulgar suas obras, procurem a vitrine cultural. Falem com o José Vitor, que ele já está, é novo ainda, mas já tem bastante experiência nesse campo. Sim. Certo? E aí, José, tem planos para o futuro? Tem livro em produção? O que você está fazendo nesse momento aqui? Eu vou lançar, na verdade, nas redes sociais. Eu lembro que antes de eu lançar o Noite de Outono, eu lançava muitas coletâneas nas minhas redes. E eu vou lançar, eu estou terminando alguns ajustes, mas entre setembro e outubro eu vou lançar a minha nova coletânea, que se chama Sessões de Escrita na Cabana do Antigo Telefone Preto. Que literalmente o título são esses, são sessões de escritas. Eu sempre gosto, por exemplo, Noite de Outono. Ele é mais tipo noturno, tem toda uma atmosfera. Esse não tem uma atmosfera, essa coletânea que eu vou lançar. Vai ser uma coletânea que literalmente eu passei 2 meses tendo várias sessões de escritas, que todo autor tem, né, separadas, e eu juntei todas elas e criei uma coletânea. Eu vou fazer o meu terceiro livro, que eu falei, eu tenho material pronto já. Seria uma coletânea que fala muito o meu terceiro livro, que eu tô vendo, mas isso é só daqui a 1, 2 anos. Eu tô esperando
é aquele processo, né? Você engaveta, depois você tira, depois você vê se está bom o suficiente para ser lançado. Precisa pensar como eu vou divulgar, porque eu acho que o que eu passei esses últimos meses escrevendo também, que vai ser meu terceiro livro chamado Obsessão Mágica, que esse traz outra atmosfera também, esse traz uma atmosfera mais circense. Eu me coloquei como mágico, como palhaço, e fui escrevendo como é, às vezes, essa vida de autor e de pessoas que trabalham muito com outras pessoas, sabe? Que estão, de certas formas, expostas, tipo um assessor de imprensa, o que é ser um autor, como a gente sempre precisa performar a nossa vida para as outras pessoas. Isso diz muito respeito à nossa sociedade mesmo, como eles não toleram o escorregão que você dá. Então eu escrevo tudo ao redor sobre as minhas inseguranças em relação ao futuro também, em relação à minha vida, as minhas inseguranças pessoais. E em relação ao futuro, agora profissional, eu espero que a Vitrine dê certo. Eu estou fazendo de tudo para ela dar certo e é um sonho de criança esse. Eu estava refletindo esses dias que eu sempre quis trabalhar com a parte de literatura. Teve momentos da minha vida que eu quis ser professor de literatura, teve outros momentos que eu entrei em jornalismo, estou me formando, e teve outros momentos que eu lancei um livro, mas a hora que eu me percebi que eu estava incluso já sendo jornalista no universo da escrita, que meu sonho é viver de escrita, e agora eu estou juntando uma paixão pessoal, que é ajudar os autores a ajudar a redigir bibliotecas também. Então, eu acho que pelo menos por enquanto esses são. Eu gosto muito de pensar no futuro, mas eu gosto também de viver muito o momento, mas o meu futuro literário aí nos próximos meses e anos vai estar bem agitado. Eu estava sentindo muita falta de ter essa agitação minha. Zé, você é filho de um político. E eu diria que um político tem certa importância no cenário municipal lá em Diadema. Um cara que já foi presidente da Câmara, que circula em todos os ambientes da política regional atualmente. Isso ajuda ou atrapalha nessa tua carreira como escritor, como jornalista? Isso é bom? É uma faca de dois gumes, assim, tipo, ajuda muito porque o meu pai, ele realmente pode me dar essa visibilidade que eu preciso. Eu trabalho, faço coisas com ele, inclusive de assessoria. Da mesma forma que ele me ajuda a abrir portas, eu abro portas para ele também, para os jornalistas virem entrevistar ele. Mas, por outro lado, eu não vou negar que me atrapalha. É um pouco no quesito de, tipo... É um pouco complicado ser filho de uma pessoa politicamente exposta, porque você sempre você sempre fica associado. E eu tenho orgulho de ser filho do Josa, não vou negar, eu tenho. Mas, por exemplo, às vezes você quer fazer uma empreitada diferente, que as pessoas te conheçam pelo que você é, e às vezes esbarra, nossa, você lembra o Josa, você é filho dele, entendeu? Isso é legal, as pessoas confiam em mim por causa do meu pai. E eu não vou negar, eu já tive oportunidade de emprego que eu consegui por conta dele, do meu pai. Mas é um pouco complicado, ajuda muito e ao mesmo tempo atrapalha, porque da mesma forma que ultimamente a gente tem visto aí no Brasil, agora trazendo mais para São Paulo, também para o grande ABC, que tem muitos governos de extrema direita assumindo o poder. E com isso fica um pouco complicado também, porque o meu pai, ele é do PT. E uma pessoa que é de extrema direita talvez não possa gostar do meu pai, porque sabe que ele vai para cima. Que sabe que ele vai para cima, que ele vai duvidar, que ele vai criticar as ações. E quem acaba ficando marcado também sou eu, né? Eu que às vezes sou de esquerda, publico direto, eu sou de esquerda mesmo, eu não mudo de jeito nenhum. Mas às vezes fica um pouco complicado, porque às vezes você vira alvo de uma coisa que, tipo, você não tem nada a ver com o que aconteceu, sabe? Mas eu não vou negar, ajuda muito. Ajuda muito. Ultimamente, não atrapalha, na verdade. São momentos, poucos momentos, assim, acho que até agora, desde quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu tinha uns 18 anos até agora, acho que foram só um momento mesmo, que foi algo que eu esbarrei com isso de, tipo, olha o peso que é ser filho do Josa, sabe? Uhum. Mas me ajuda. Falando ainda em política, já que você é jornalista e é um jovem antenado com o que acontece no Brasil, nós vivemos um problema essa noite. Mais uma vez, na calada da noite,
os deputados federais aprovaram a tal da PEC da blindagem. A partir dessa emenda, para que um deputado federal seja processado por qualquer tipo de crime, o Supremo Tribunal Federal precisa ter a aprovação do Congresso para que o deputado seja processado. Como é que você vê esse negócio? Isso não é como é que eu vou dizer, uma contradição com quem tem que legislar, quem tem que elaborar as leis, criar uma lei para proteger, só serve para isso? Então, que você disse, é uma contradição. Eu acho que vai ser um eterno batata quente, sabe? De jogar o problema de um lado para o outro. Porque, pelo que eu vi, você pode me falar também se eu estiver errado, vai passar pelo Congresso. Então, por exemplo, alguém do PL, que é o partido do ex-presidente do Jair Bolsonaro, vai ser acusado. Óbvio, a gente vê que a maioria do Congresso é de direita, extrema-direita. Então, óbvio que as pessoas vão defender ele, mas ao mesmo tempo, se for da oposição, seja o PT ou o PSOL, vai vir muita gente pra cima. Que nem eu falei, acho que vai ser esse eterno batata quente. Eu realmente espero que isso realmente, não diria não dê em nada, mas assim, se for aprovado, eu espero que, sabe, pelo menos as pessoas façam por onde, porque a gente já tem a imunidade parlamentar. A gente já tem, então, por exemplo, você vê o Nicolas Ferreira sendo transfóbico, você vê outros, até mesmo o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro saindo e nunca acontece nada. Eu acho que só vai ser mais uma forma de assim, olha, se a imunidade parlamentar não caber nesse caso, a gente pode te blindar. Eu espero que isso realmente não vá para lugar nenhum. Que seja de esquerda ou seja de direita, se você comete um crime, você tem que pagar por aquilo. E a gente viu isso com a prisão do Bolsonaro, né? Demorou, mas veio. A gente vê tantos prefeitos, tantos deputados que acabam passando pano aí, roubam horrores, o cara some, fica 3, 4 anos fora, depois volta, como se nada tivesse acontecido, é eleito. O que precisa mudar é a mentalidade desses parlamentares. E mais uma vez, que nem você disse, eles estão ajudando a eles mesmos e não o pessoal. Eu nem sei porque isso passou, essa PEC passou, sendo que a gente tem tantos problemas aí fora, a criminalidade aumentando, a violência aumentando, os preconceitos aumentando, e eles estão preocupados com o quê? Com eles se beneficiarem, né? Isso é complicado. Por isso que precisa votar em pessoas que olham para o popular mesmo. Realmente isso é muito, muito complicado. Porque, de fato, eu amanheci assim, bastante aborrecido com essa notícia. Né? A gente vê diariamente, como você disse, deputados, senadores dizendo barbaridades na imprensa, na internet principalmente, casos de homofobia, de preconceitos, tem muito. Né? E agora para que sejam investigados, para que sejam processados, vai ter que passar pelo crime deles mesmos. Né? Todo mundo vai se proteger, né? É claro que ninguém em sã consciência vai aprovar que se abra uma investigação contra si próprio. Exatamente. Então é uma lei extremamente complicada, na minha opinião. Ainda falta a aprovação do Senado, né? Mas eu acho que barra no Senado, espero, porque acho que as pessoas vão votar de certa forma na Câmara, né? Dos deputados para isso passar. Espero que pelo menos no Senado isso seja barrado. Na Câmara já passou. Sim. Agora no Senado espero que o bom senso prevaleça. Né? Mas não dá para confiar muito, né? Nesse tipo de político que nós temos lá no Congresso. Sim. Enfim. Mas e aí? Projetos para o futuro. Além da divulgação dos novos escritores, o que você está pensando em fazer daqui para frente? Isso é um pouco complicado. É que nem eu falei, a assessoria eu comecei agora e eu estou não investindo dinheiro, mas investindo meu tempo também. Estou correndo atrás de fechar parcerias e eu espero que isso dê certo. Eu acho que seria algo que eu posso ver para o meu futuro, justamente ampliar. Que eu falei, eu já tive uma cliente que trabalha com essa questão de artes visuais, com pintura, e eu queria expandir para os outros mercados. Eu gostaria muito de ir atrás, de cobrir teatros, peças teatrais, de cobrir exposições,
sejam literárias, sejam exposições de outros artistas locais também. Eu queria muito cobrir a coisa de dança aqui, que tem as companhias de dança no Grande ABC, tem a companhia de dança de Diadema também. Eu queria muito ir nesse lado, ou até mesmo cobrir coisas individuais, sabe? Acho que meu futuro eu me vejo expandindo mais esse negócio. E os literários, que nem eu disse, eu tô terminando que eu gosto muito de atrelar os meus poemas ao universo de fotos. Eu tô terminando de tirar as fotos para essa nova coletânea, tô terminando os ajustes, tô vendo onde eu vou lançar, né, em qual plataforma é melhor, se é no Wattpad, se é no Clube de Escritores, ou se é melhor fazer no Instagram, que nem eu sempre fiz. E o meu terceiro livro, que eu ainda estou deixando ele descansar um pouco. Acho que só daqui a um ano eu vou abrir e vou ver se vale a pena dar essa continuidade. Mas eu estou muito feliz que eu tenho bastante material aí para aproveitar no futuro. Eu estou muito criativo esse ano. Eu falo isso muito com a minha mãe, inclusive. Esse ano acho que foi o ano que eu mais produzi na minha vida, porque eu estava trabalhando como assessor de imprensa na prefeitura, como estagiário. Ao mesmo tempo, eu passei por um término e eu consegui escrever mais de 100 poemas sobre isso. Acabei lançando uns 10 ali que eu me sentia mais confortável em lançar. Depois chegou outras questões minhas, inseguranças. Escrevi mesmo uma coletânea, foi mais 50 aí. Escrevi um livro ainda. Estou trabalhando agora e estou ainda fazendo meu TCC. Então, é muita coisa. E eu espero me formar também. Acho que nos meus projetos futuros eu espero aí receber o diploma e que dê tudo certo. Maravilha. Você criou a vitrine cultural. Eu tenho ouvido de muitas pessoas que passam por aqui e hoje a única possibilidade que se apresentam para a juventude nas escolas técnicas, nas universidades principalmente, é essa coisa do empreendedorismo. Que o jovem eu conheço muitos jovens que nem imaginam a possibilidade de arrumar um emprego numa grande empresa. Você é jornalista há alguns anos, a grande maioria dos jornalistas, quando se formavam, imaginavam trabalhar numa empresa do tipo Rede Globo de televisão, no jornal O Globo, na Folha de São Paulo, e etc. E hoje, no jornalismo também está prevalecendo essa coisa do empreendedorismo individual. Nossa, muito. Inclusive, semestre passado até tive uma matéria sobre isso. A minha professora deu uma aula sobre jornalismo e empreendedorismo, ensinando a gente como abrir MEI, explicando os diferentes formas de empresa que você pode abrir, se vale mais a pena abrir uma ONG e onde a gente pode apostar. O jornalista em si, ele é uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Então, eu posso ser jornalista, mas se eu quiser abrir uma microempresa ou ser um microempreendedor, eu continuo sendo jornalista, mas eu tenho outras qualificações para fazer. Eu não vou negar, eu vendo a vitrine agora eu não me enxergo mais no mercado de trabalho físico. Eu acho que todo jornalista tem vontade de trabalhar na Rede Globo, tem vontade de trabalhar na SBT, na Folha de São Paulo, mas quando a gente entra nas redações e vê que é muito o ritmo, a loucura que todo mundo que é jornalista e talvez esteja me vendo vai entender se é jornalista, você não tem vida praticamente. Ultimamente eu não tenho tido vida também, eu trabalho literalmente o dia inteiro mesmo, e só de noite eu descanso e olho lá também, porque às vezes a cabeça fica girando e às vezes numa redação é aquele esquema de você trabalha 2 semanas direto e tira um dia de folga, 2. Então eu me vejo nesse ritmo louco, porque faz parte da minha profissão, mas eu não me vejo entrando. Óbvio que se surgir uma oportunidade, eu vou considerar, mas eu sinto que agora eu achei o meu lugar, sabe? Mas em relação a ser empreendedor, eu também estou aprendendo muito na raça. Eu vejo que o Sebrae tem alguns cursos também, que tem outras pessoas na internet também, explicando como é ser empreendedor, por onde você pode ir, mas a gente aprende muito na raça, sabe? E eu até entendo porque as pessoas mais jovens estão. Eu falo muito com os meus amigos muito sobre isso, como hoje, os trabalhos hoje eles são formados numa percepção de, sua vida é seu trabalho, sabe? Se você não trabalha, você não tem vida, no sentido, eles querem que sempre tudo seu esteja direcionado ao trabalho. As suas redes sociais precisam ser monitoradas pelo chefe, eles querem ver o que você está fazendo. Eu acho isso uma invasão de privacidade. Uma invasão de privacidade e uma certa falta de respeito com as pessoas mesmo, com quem trabalha, sabe? É sempre um microgerenciamento em cima das pessoas.
é sempre uma questão política que acaba entrando no trabalho, e com isso você, sei lá, perde seu emprego. É muito complicado, eu até entendo, e sem contar que ser empreendedor dá essa liberdade de tipo, olha, eu vou cair, eu sei que eu vou errar, talvez eu erre mais do que as pessoas que trabalham em empresas vão errar, mas eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Entendeu? Eu tenho a liberdade de ter a minha vida, por exemplo, eu sou assessor, eu não preciso toda hora ir em eventos para cobrir, eu só vou, se meu cliente quer que eu vá, eu vou em outros também para conhecer, mas eu acho que as coisas ficam mais leves, assim. O único problema de acabar sendo empreendedor é que você não tem um 13º, você não tem ali a sua garantia de férias, você tem que trabalhar tudo isso para você mesmo conseguir ir atrás disso, deixar aquela gordurinha que sobra do mês, você vai deixando reservado, e o investimento é totalmente seu. Então, se você nem fala de dinheiro, investir em estudo mesmo, se você não investe muito em estudo, você acaba ficando para trás, e a concorrência tá enorme. Tá enorme. E assessoria de imprensa, eu vejo isso. Eu abri também uma que muitas pessoas não vão para esse segmento de divulgar os autores independentes, porque a gente sabe que é um mercado muito nichado, mas eu estou muito feliz com o que tem girado. Mas é complicado ser empreendedor, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Tipo, você terminar o seu dia e ver, tipo, nossa, eu não preciso pegar 3 ônibus, um metrô para voltar para casa. Tipo, eu já estou na minha casa. Eu posso ter o contato. Tipo, eu vim falar com vocês por livre e espontânea vontade, porque eu pensei em vocês, eu vim aqui falar com vocês, não precisa ter sempre uma pessoa por cima, você gerencia tudo e sozinho. Muito bem. José Vitor, todas as pessoas que passam pelo Hora da Prosa, a gente pede para que deixe aqui uma mensagem para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Eu vou pedir a você também, estamos chegando ao final do programa, para que você deixe aqui a sua mensagem. Para todo mundo que está me vendo, eu tenho certeza que a maioria são pessoas relacionadas à área cultural. Não parem de ser artistas. Não parem, as pessoas que são políticas, não parem de lutar. A gente está passando por um período de escassez muito grande em relação à luta. Muitas pessoas estão ficando apagas, mas não parem de produzir. Usem tudo que vocês têm como uma arma. Use educação como uma arma. Use sua escrita como uma arma. Use sua luta como uma arma. Use a sua condição, que você sabe que não é bem aceita pela sociedade, como uma arma, e não continua, e não abaixa a cabeça. A gente é muito forte. Nós seres humanos, somos muito fortes para abaixar a cabeça para alguém que não aceita a gente. Então, continua lutando. Acho que é isso que eu tenho que falar para vocês de modo geral. Muito bem. José Vitor, Noites de Outono. Não esqueçam, Noites de Outono. José Vitor, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui na Hora da Prosa. Te agradeço muito por ter vindo. E o Hora da Prosa vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até.